Olá, hoje o RDTV vai falar sobre a repercussão da votação na Câmara dos Deputados Federais daquela que está sendo chamada já de Lei de Intimidação, que alterou grande parte das propostas de combate à corrupção oferecidas aí em projeto pelo Ministério Público Federal com assinaturas, mais de 2 milhões de assinaturas. Nós recebemos hoje o presidente da Associação dos Magistrados Mato-Grossenses, a AMAN, o juiz José Arimateia Neves Costa. Muito obrigada, doutor, pela sua presença aqui no RDTV. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos iniciar falando desse movimento, né, que houve na tarde de ontem em Brasília, em que magistrados e promotores foram até Brasília promover um ato de repúdio a essa aprovação dessa lei, né? Como foi? Bom, na verdade, para que fique bem esclarecido, nós temos duas situações distintas, não é? Nós temos a votação na Câmara dos Deputados das chamadas 10 medidas contra a corrupção, não é? E temos a tramitação no Senado Federal, o projeto de nova lei de abuso de autoridade. Não é? São duas situações distintas, mas que, a nosso ver, têm objetivos bem semelhantes. Não é? Nessa votação na Câmara, que ocorreu na madrugada do dia em que aconteceu aquele trágico acidente com o time da Chapecoense, as 10 medidas apresentadas, né, um projeto de lei de iniciativa popular contra a corrupção, elas foram alteradas, né, profundamente alteradas pela Câmara dos Deputados, não é? E, além disso aí, foi votado um projeto de lei que acrescentou dispositivos na Lei 1079, não é? Que disciplina os crimes de responsabilidade, incluindo figuras penais de crime de responsabilidades contra magistrados e membros do Ministério Público. Na Câmara foi isso aí, já foi votado e já deve ter sido até encaminhado ao Senado. Inclusive no Senado chegou a ser colocado em votação o regime de urgência para votar esse projeto da Câmara, né? Felizmente, por 44 votos a 14, foi derrotada essa proposta do presidente do Senado de dar o regime de urgência. O que é que significa regime de urgência? Significa que o Senado poderia ter votado ontem mesmo esse projeto de lei aprovado na Câmara, sem uma análise, sem uma discussão mais ampla pelos próprios senadores desse projeto aprovado na Câmara. E aí vocês foram lá pessoalmente acompanhar isso? Quantos magistrados o senhor tem uma estimativa que estiveram por lá? A nossa Associação Nacional e as associações estaduais, a Associação dos Juízes Federais, Juízes do Trabalho, vem acompanhando isso aí para e passo no Congresso Nacional. E diversos presidentes da associação estiveram lá acompanhando essa votação na Câmara, permaneceram lá até de madrugada, tentando argumentar, contra-argumentar com os senhores deputados, né, sobre a inoportunidade de apresentar essa alteração nas 10 medidas, né, que na verdade tirou a essência do projeto original, não é? E também sobre digamos assim, a falta de bom senso de acrescentar os chamados crimes de responsabilidade contra magistrados e membros do Ministério Público. Até porque já existem leis específicas que disciplinam os desvios de conduta, os excessos, os abusos cometidos por magistrados ou membros do Ministério Público ou qualquer agente público ou agente da autoridade pública. Não é? E esse afogadilho foi a principal crítica que nós colocamos. Não é? Fizemos ontem um ato público de repúdio a isso aí, em frente ao Supremo Tribunal Federal. Não é? E contamos inclusive com a presença da ministra Carmen Lúcia, que esteve lá no local para nos apoiar, não é? Porque nós estávamos ali mais como cidadãos do que como agentes públicos, como autoridades públicas, né? Como cidadãos preocupados com os rumos que está tomando o sistema jurídico, o sistema político brasileiro, né? No que diz respeito à apuração dos desvios de conduta, da corrupção, da Caixa 2 nas campanhas eleitorais, que felizmente, né, foi retirado de pauta, mas eles iriam votar, inclusive, uma anistia ao denominado Caixa 2, não é? Que
tinha esse nome de anistia ao Caixa 2 nas eleições, mas na verdade estava sendo anistiado crimes muito mais graves de lavagem de dinheiro, de corrupção ativa e passiva, de evasão de divisas, não é, de peculato. Nessa anistia entraria todo esse tipo de essa modalidade de crime. E a anistia, como é uma regra benéfica, ela poderia retroagir, não é, e perdoar todos aqueles que já estão inclusive condenados em operações como a Lava Jato, ou em operações que ocorrem em outros locais do Brasil, inclusive aqui no estado do Mato Grosso, que é de conhecimento da mídia e da população em geral. A gente sabe aí, tanto que foi apelidada de lei de intimidação, as críticas apontadas geralmente são nesse sentido, de que a forma como está sendo colocada, né, ela acaba intimidando os juízes e os promotores na atuação justamente de julgamento, principalmente de crimes como esses, né? Que tipo de problema isso pode criar concretamente nesses processos, por exemplo, se mantiver esse projeto e essa lei for aprovada? A nossa principal preocupação, e talvez a preocupação de maior peso para nós magistrados e membros do Ministério Público, diz respeito aos chamados crimes de hermenêutica, não é, que a lei de abuso de autoridade e a própria lei aprovada na Câmara de crime de responsabilidade prevê a criminalização da forma ou de como o magistrado interpreta a lei penal, interpreta os fatos ou as provas do processo. Isso foi bem colocado ontem na audiência pública no Senado pelo juiz Sérgio Moro, não é? Que coloca, na verdade, o juiz de primeiro grau, os desembargadores, os ministros, na berlinda, não é? Porque se você condena alguém, né, o juiz de primeiro grau condena alguém, se essa lei prevalecer, condena alguém e o tribunal entende diferente, interpreta diferente os fatos, a prova e o seu encaixe com a lei penal, aquele juiz que condenou, ele passa a ser réu, ele pode ser réu, pode ser denunciado por abuso de autoridade ou por crime de responsabilidade, e aí ele corre o risco de perder o cargo, corre o risco de perder sua liberdade, quer dizer, vai gerar uma intranquilidade muito grande. Como que o juiz pode ser intimidado na forma de interpretar a lei e os fatos, né? Na verdade, vai tirar a independência do magistrado, né? Vai tirar a independência do membro do Ministério Público de apresentar uma denúncia, de requisitar a instauração de um inquérito policial para investigar um desvio de conduta de quem quer que seja, né? Principalmente com relação às pessoas poderosas da República, né? Essas pessoas que têm condições de bancar advogados caros, de bancar advogados de alto nível e que podem realmente trazer incômodos, trazer intranquilidade para o magistrado, não é? E esse é o principal ponto e que o juiz Sérgio Moro colocou, e até uma sugestão que ele colocou para complementar o projeto de lei em tramitação no Senado sobre abuso de autoridade, é excepcionar, incluir um parágrafo, né, para excepcionar o abuso de autoridade no que diz respeito à interpretação da lei penal, não é, de fatos e de provas do processo que está sob julgamento daquele magistrado. Não é? Por quê? Porque aí o magistrado vai ter a independência de interpretar a lei, de interpretar os fatos. Não é? O direito é uma ciência hermenêutica, uma ciência interpretativa. Não é? Eu costumo dizer que o direito é como se fosse um grande espelho. Né? Cada pessoa que chega na frente daquele espelho, ele vê a si próprio, vê a sua própria imagem. Não é? Isso, na verdade, é bom, tem um lado bom e tem um lado ruim, não é? Porque o lado ruim é que gera decisões diversas, dependendo do juiz, dependendo do tribunal. O mesmo fato, ele pode ter um julgamento diverso. Mas isso aí é bom porque está de acordo com a própria dinâmica social, não é? O que hoje é uma conduta reprovável na sociedade, amanhã não é mais. Não é? O que hoje é uma conduta tolerada na sociedade, amanhã não é mais. Nós já tivemos um momento na história do Brasil em que determinado candidato a governador de um estado, o estado mais rico do Brasil, São Paulo, ele fez uma campanha e se elegeu governador daquele estado com o slogan "rouba, mas faz". Não é? E aquilo foi a coisa mais natural do mundo naquela época. A sociedade brasileira tão tolerante, né? A sociedade paulista tão tolerante, admitiu aquilo ali como a coisa mais natural do mundo e ele foi até eleito. Não é? Hoje, jamais a sociedade brasileira, não é, mobilizada como está, digamos assim, alertada para os preceitos da ética e da cidadania, jamais aceitaria um slogan de uma campanha de um candidato com o "rouba, mas faz". Quer dizer,
esse tipo de coisa, essa dinâmica social, existe também na esfera do direito, na interpretação das normas, na interpretação dos fatos, na interpretação das provas de determinado processo, não é? A divergência entre juízes, a divergência entre advogados, a divergência entre promotores de justiça, defensores públicos, operadores do direito de uma forma geral. E quando essa interpretação ela passa a ser criminalizada, não é? Tira totalmente a independência do juiz e coloca em risco o cidadão. Porque o juiz, dando direito a determinado cidadão, ele pode correr o risco, não é, de a sua decisão ser interpretada de forma diversa pelo Tribunal de Justiça e sua decisão ser reformada, o que hoje é uma coisa mais natural do mundo, faz parte do processo, não é? E ele corre o risco de vir a sofrer um processo-crime por abuso de autoridade ou processo-crime por crime de responsabilidade e perder o cargo e até ser preso em razão de uma interpretação divergente da norma. Esse é o maior absurdo, não é, dessa legislação, tanto do crime de responsabilidade quanto do abuso de autoridade, que foi colocado pelo juiz Sérgio Moro. O que mais nos preocupa, o mais é situação que nós já vivemos hoje. Já temos uma lei de abuso de autoridade em vigor, a lei 4.898, não é? E que disciplina praticamente todas as condutas, excessos praticados por agentes públicos de uma forma geral, não somente juiz, mesmo do Ministério Público, policiais, agentes carcerários, etc. Quer dizer, os agentes públicos de uma forma geral. E isso aí nós não tememos, não é? Até porque as estatísticas nos favorecem. As reclamações nas corregedorias do Brasil inteiro e no próprio Conselho Nacional de Justiça, o índice que diz respeito a abuso de autoridade por parte do juiz é baixíssimo. Nós temos um percentual próximo de zero disso aí. Não é? E por isso mesmo que isso aí não nos preocupa. Não é? Nós até queremos que seja atualizada essa legislação. Não pode extrapolar os limites do razoável, né, e criminalizar a forma como o juiz interpreta a norma penal, ou interpreta a prova, ou interpreta os fatos do processo. Porque isso aí vai colocar toda a sociedade em risco. Bom, esses processos geralmente são processos volumosos, às vezes existem dificuldades para se encontrar provas, são demorados, né? E a Operação Lava Jato é um dos processos, a gente sabe que existem vários processos de combate à corrupção que estão sendo, estão em tramitação nos estados e na Justiça Federal, mas a Operação Lava Jato ela ficou em evidência, né? E se fala muito em prejuízo à operação caso haja realmente a aprovação dessas alterações aí, dessa intimidação aos juízes e promotores. O senhor acredita que isso pode fazer com que tudo que se conquistou até agora com a Operação Lava Jato, todas as prisões, né, as apreensões, isso possa ser realmente prejudicado e de repente se perca o que foi conquistado a partir disso? Isso aí foi bem colocado pelo Sérgio Moro ontem na audiência pública do Senado, não é? Inclusive ele teve um rápido embate com o senador Lindenberg, não é? No que diz respeito à conceituação do que seria esse abuso de autoridade. E o Lindenberg citou dois casos concretos, não é? O caso da condução coercitiva do ex-presidente Lula e o caso daquele vazamento daquela conversa pouco republicana entre a ex-presidente Dilma e o ex-presidente Lula, não é? E ele citou e ele disse claramente que ali haveria abuso de autoridade, não é? E em razão daquilo ali, o Sérgio Moro poderia ser processado, preso, né, e até imediatamente afastado do processo da Lava Jato. Quer dizer, ali ele deu a entender realmente qual é a intenção do Senado Federal, não é? Talvez ele tenha sido até infeliz de ter feito aquela colocação, porque ele deu a entender claramente qual é a intenção do Senado, qual é a intenção eu não digo de todos os senadores, não é? De alguns políticos, senadores e deputados que estão envolvidos com malfeitos. Quer dizer, a intenção, na verdade, não é de aperfeiçoar a legislação, não é? Porque se houvesse essa intenção, eles iriam debater com a sociedade, iriam amadurecer esse processo, e apesar de ser um processo que tem 9 anos que está tramitando no Senado, ele foi um processo que foi proposto e parou nas comissões e não andou mais. São 9 anos dormindo em berço esplêndido desse processo da lei de abuso de autoridade. E de repente acorda, e vem atropelando todo mundo, atropelando toda a sociedade. Esse é o nosso medo, esse é o nosso receio. Porque
nós juízes temos consciência de que nós somos cidadão do mesmo nível de qualquer cidadão brasileiro. Nós não estamos acima nem abaixo de nenhum cidadão. Na verdade, nós estamos até abaixo, né? Porque qualquer cidadão pode se candidatar, né? Pode se filiar a um partido político, pode se candidatar, pode dar a sua opinião sobre o que quer que seja. Não é? E o juiz não pode se filiar a partido político, não pode ser, pode votar, mas não pode ser votado, né? Isso aí é uma meia cidadania. O Dalmo Darlado disse que isso aí o juiz é um subcidadão, não é? Porque ele pode votar, mas não pode ser votado, não pode nem dizer em quem votou. Por quê? Porque ele diz isso hoje, quem votou, amanhã ele vai ser juiz eleitoral e ele vai ser arguido a sua suspeição, porque ele já declarou na eleição anterior que votou em partido A, B ou candidato A, B. Não é? E o juiz acaba sendo um subcidadão, na verdade. Não é? E esse receio nosso é o momento, nós não tem problema, vamos estudar essa lei, vamos aprovar essa lei no momento oportuno, no momento político atual que o país está vivendo, é um momento de extrema crise, vamos cuidar da crise. O Brasil tem mais prioridades do que isso aí, prioridades mais fortes, prioridades mais importantes para a sociedade, não é? E essa lei, a existência ou a inexistência dessa lei, não impede que os juízes ou membros do Ministério Público que cometem excessos, abusos, arbitrariedade, sejam punidos. E eles vêm sendo punidos. Não é? Nós magistrados, não toleramos isso aí. Nós não queremos colegas criminosos no seio da magistratura. Não é ruim para nós também, né? Principalmente para a magistratura. Quando acontece alguma denúncia de desvio de conduta de algum colega, nós sangramos todos juntos. É ruim para toda a magistratura. Nós temos isso aí como uma prioridade, tirar as maçãs podres do nosso cesto. Não é? Mas não jogando todo o cesto no lixo, né, ou todo o cesto no fogo, né, que você vai resolver o problema das maçãs podres. E essa é a nossa grande preocupação. Doutor, a gente sabe que o nosso direito constitucional, ele preconiza que deve haver uma harmonia, independência e uma harmonia entre os poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário. O senhor acredita que com essa discussão toda haja uma crise entre os poderes? Porque hoje está aí o legislativo, né, tentando com todas essas formas aí, né, de trabalhar na calada da noite, o judiciário está se mobilizando também, se unindo para tentar buscar aí, né, que os seus direitos não sejam aviltados, e isso tudo vai cair nas mãos do executivo, do presidente. O senhor acredita que exista uma cisma aí? Olha, esse debate, né, aí já falando mais conceitualmente, né? Não é? Essas pressões são comuns no sistema democrático, né? No sistema representativo como o nosso, não é? Que haja pressões, que o parlamento realmente recebe pressões de A, B e C, não é? O que nos preocupa é quando essas pressões elas partem de dentro do próprio parlamento, não é? E quando essas pressões ela tem uma finalidade ou tem uma origem pouco republicana. Não é? Nós sabemos que está para vir à tona, né, o que a mídia tem chamado aí de a delação do fim do mundo, né, da Odebrecht. E já há algumas publicações de alguns veículos de comunicação de que 300, 400 políticos e pessoas públicas de uma forma geral envolvidas diretamente por práticas não republicanas, desvios de conduta com a empresa Odebrecht, né, com a participação da empresa Odebrecht. E isso aí, realmente, a nossa leitura é que isso aí está mexendo com a cabeça dos nossos políticos, dos maus políticos. Porque nós também temos, graças a Deus, temos bons políticos. Temos cidadãos de bem, não é? Deputados, senadores, que ainda prezam, não é? Pela retidão, pelo resguardo da coisa pública, pelas melhores soluções para a sociedade de uma forma geral. Não é? Quando a gente fala em políticos, não podemos generalizar. Existem políticos e políticos, não é? E a preocupação nossa é essa, que essa coisa está surgindo dentro do próprio Congresso Nacional, não é? E as pressões externas é para evitar que essa coisa cresça dentro do Congresso, né? E que, inclusive, a pressão não foi suficiente para evitar a votação dessas medidas na Câmara dos Deputados, né? Eles recuaram no que diz respeito à anistia, mas mantiveram o desvirtuamento das 10 medidas contra a corrupção,
não é? E criaram essa punição aí aos juízes de crime de responsabilidade, né, contra juízes e membros do Ministério Público, como uma espécie de retaliação, na verdade. E isso, a pressão não foi suficiente. Nós vemos lá as imagens de Brasília, lá fora o circo pegando fogo, não é? E lá dentro do Congresso os senhores parlamentares votando isso aí, né? Quer dizer, contrário aos interesses, aos anseios da República e de seus cidadãos. Doutor, para a gente encerrar, quais são os próximos passos de vocês, da Associação dos Magistrados de Mato Grosso, da AMB? Como é que vocês pretendem acompanhar, dar continuidade aí nesse trabalho? Porque isso ainda vai ter muita discussão pela frente e eu acho que uma vigilância vai ser certamente necessária, né? Nós temos que nos manter mobilizados, não é? Atentos ao que está acontecendo dentro do Congresso Nacional, né? Atento às vozes da sociedade civil, né? E para isso nós contamos, claro, com a colaboração dos cidadãos, né? Com a mobilização dos cidadãos de uma forma geral. E o próximo passo nosso é participar ativamente desse movimento que vai haver agora, dia 4, né, o próximo domingo. Os magistrados do Estado de Mato Grosso vão participar ativamente na qualidade de cidadãos, não é? Indignados com o que está acontecendo, com a corrupção do sistema político, administrativo, de uma forma geral. Não é? Nós vamos participar sempre, na qualidade de cidadãos, dessas mobilizações populares, não é? E vamos manter uma mobilização permanente junto ao Congresso Nacional, junto àqueles políticos de bom senso, aqueles políticos retos, não é? Aqueles políticos que, no sentido correto da palavra, são políticos mesmo, não é? Porque talvez o sinônimo mais compreensivo de política, né, seja aquele que diz que política é a arte de fazer o bem. Não é? E infelizmente, o que a sociedade de uma forma geral tem visto, né, a política brasileira está bem longe desse conceito da arte de fazer o bem. Mas nós temos bons políticos e através desses bons políticos nós vamos nos fazer ouvir junto ao Congresso Nacional e junto à sociedade de uma forma geral, para tentar reverter esse quadro preocupante para o qual a sociedade brasileira está se encaminhando graças aos equívocos da nossa classe política. Ok, muito obrigada pela sua presença na Rede TV. Eu que agradeço. E aí vamos continuar acompanhando também, né? Sim. Nós conversamos hoje com o presidente da Associação dos Magistrados Mato-Grossenses, a AMAN, José Arimateia Neves Costa, juiz estadual, que esteve em Brasília nesse movimento aí em busca de mobilização mesmo para que haja uma modificação aí nesse processo todo de tentativa de intimidação dos juízes, dos promotores, de punição. A gente viu nas redes sociais muitas artes, né, muitas divulgações de que a sociedade brasileira, e mato-grossense também, claro, querendo punição à corrupção, e aí veio então punição a juízes e promotores. É muito sério, é importante que todos nós acompanhemos, nós como cidadãos, e aí está a posição da AMAN em Mato Grosso. Vamos continuar acompanhando, vamos ouvir aqui também a Associação do Ministério Público em Mato Grosso, e você pode também ajudar a compartilhar essa entrevista, a levar adiante essa informação. Você pode acessar o site RD News lá no RDTV ou o canal do RD News no YouTube. Mande para os seus grupos, mande para as suas redes sociais. Vamos ser conscientes e acompanhar de perto toda essa situação. A gente se vê na próxima.